Às vezes o pregador se pergunta o que fazer para conquistar a atenção dos seus ouvintes. No vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas, não para você conquistar a atenção apenas, mas o interesse dos seus ouvintes para a sua pregação. Acompanhe a gente. Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Clóvis Costa e criei esse canal para abençoar sua vida com a palavra de Deus e para ajudar você no aprimoramento do ministério da pregação. Hoje nós vamos falar, através de 4 dicas, como começar bem o seu sermão. Eu preciso mencionar que os primeiros 10 minutos da sua pregação são fundamentais para você conquistar a atenção e o interesse dos seus ouvintes. E existem 4 momentos no início da pregação que precisam ser observados com muita atenção e cuidado, para você não perder a atenção dos seus ouvintes. E para cada um desses 4 momentos, eu ofereço uma dica. A primeira dica é para o momento da sua apresentação pessoal. E essa dica afeta principalmente aqueles pregadores que não estão pastoreando, que não pregam com muita frequência na mesma igreja para o mesmo auditório. Aqueles que geralmente recebem convite para pregar, ainda que seja na sua própria igreja, mas também em outras igrejas ou em algum evento. O momento da apresentação pessoal é fundamental para você conquistar a atenção ou perder a atenção dos seus ouvintes. Nessa apresentação pessoal, é importante que se diga o seu nome, a igreja à qual você pertence, honre a sua família apresentando como seus convidados e acompanhantes. Mas não esqueça de mencionar o quanto você é grato a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com eles. Não precisa ler ou apresentar o seu currículo para a igreja. Não precisa. Não precisa você dizer que fez o curso tal, que escreveu o livro tal, é graduado, é pós-graduado, é doutorado, é presidente disso, daquilo outro. As pessoas precisam saber o seu nome e que você é um crente. É um homem de Deus, tá? Elas estão ali para ouvir você falar da palavra de Deus e não de si mesmo. Você não está procurando emprego, você está ali para pregar. E as pessoas precisam saber o seu nome e quem te acompanha e de onde você vem. Não precisa dizer o seu currículo. Essa apresentação pode cativar as pessoas pela clareza e objetividade, ou pode cansar as pessoas por conta de tanta informação desnecessária para aquele momento, ok? Assim sendo, a primeira dica diz respeito à objetividade da sua apresentação pessoal. Joia? Vamos à segunda dica. Depois que você se apresenta, o próximo passo, que é também fundamental, é o convite para a congregação ler a palavra de Deus com você ou ouvir você lendo a palavra de Deus, a Escritura. Essa leitura, ela deve ser precedida da identificação do texto. Você automaticamente, da forma como achar apropriado, vai dizer para os irmãos, por favor, abram suas Bíblias, ou vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no livro tal, capítulo tal, versículos tais. E você lê a palavra de Deus. Essa leitura precisa ser uma leitura bonita, uma leitura bem feita, com um português o mais correto possível, uma articulação vocal agradável. A boa leitura do texto da Escritura pode fazer com que você cative a atenção das pessoas e desperte nelas o interesse para a explicação ou para a pregação que vem a seguir.
ao passo que uma leitura mal feita também é capaz de repelir, é capaz de desestimular as pessoas a te ouvirem. Leia corretamente e com uma boa articulação vocal, ok? A terceira dica se refere à introdução. Uma boa introdução ao sermão é capaz de apresentar ao ouvinte a temática da sua palavra, o assunto, a ideia central do texto que você acabou de ler. Existem pregadores que usam esse momento da introdução para contar uma história ou uma história que tenha, obviamente, conexão com a ideia central do texto, com o texto em si. Pode ser uma história, pode ser uma ilustração, pode ser um fato ocorrido recentemente, uma notícia recente, alguma coisa que está acontecendo no mundo ou no país ou na própria igreja, mas que tem que ter conexão com o texto que você leu e com a sua ideia central. Entretanto, não há nada mais cativante do que na introdução o pregador apresentar algum ou alguns aspectos culturais relacionados com o ambiente daquele texto, aquela época e aquela cultura. Nesse contexto, ao apresentar alguma situação, alguma circunstância em torno do texto em sua época, já oferece o gancho para o título do seu sermão, que é a minha quarta dica. O que é o título do sermão? O título do sermão nada mais é do que a proposta do pregador sobre a forma como ele vai apresentar a ideia central do texto, ou o tema do texto, o assunto do texto. O pregador já sabe sobre o que o texto fala. O título do seu sermão, que vai ser apresentado ao auditório, à igreja, aos ouvintes, esse título é a proposta do pregador sobre como ele vai tratar do tema. Então ele não apresenta o tema, ele apresenta o título. E esse título ele precisa ser criativo e, ao mesmo tempo, interessante. Existem várias formas de criar um título para um sermão. Hoje em dia está muito comum você ler um texto e apresentar como título o seguinte: esse texto nos oferece tantas lições. Nós podemos aprender tais lições com esse texto. Lições que nós podemos tirar ou extrair do texto que nós lemos. Dá certo, funciona. Mas você pode ser mais criativo e tornar o seu título mais interessante, justamente para despertar o interesse das pessoas em ouvir os passos que virão através dos tópicos. Por exemplo, você enumerar algumas coisas. No título você apresenta a ideia central. Digamos, um texto que fale sobre a vontade de Deus. Um texto cuja ideia central seja experimentar ou compreender a vontade de Deus. Então você pode colocar 3 passos fundamentais para a compreensão da vontade de Deus. Um texto que fala de Jesus como nosso pastor. O pregador pode apresentar 4 consequências de termos o Senhor como nosso pastor. E ao longo do sermão, você vai dizer essas consequências. Primeira consequência, tal. Segunda. Uma outra boa opção para apresentar um título criativo é fazer perguntas. O que devo fazer para desenvolver minha vida de comunhão com Deus? Em primeiro lugar, devo fazer isso, isso e isso. Em segundo lugar, devo fazer isso. São muitas possibilidades. Um texto, por exemplo, que fale sobre a importância da vida devocional. O pregador pode apresentar elementos fundamentais ao desenvolvimento da vida devocional. Primeiro elemento, oração, por exemplo, né? Segundo elemento, palavra de Deus. Terceiro elemento, testemunho. E assim vai. Tá? É importante, por quê? Porque na medida em que você vai pregando, apresentando as correspondências do título com os tópicos, você vai preparando as pessoas para os próximos tópicos. E essa conexão do título com os tópicos é muito importante. Os tópicos são extraídos do texto. Versículos que estão no texto que você leu fundamentam os tópicos, mas todos os tópicos precisam responder ou corresponder
ao título que você apresentou. Nesses 4 passos que você dá, iniciando o seu sermão, você consegue conquistar não apenas a atenção, mas o interesse dos seus ouvintes. Joia? É isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para melhorar a sua vida como pregador. Que o Senhor te abençoe, receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo. Graça e paz.